sou Dani Melhorança e estamos começando mais um FACIPcast. E hoje eu estou com convidados ilustres, isso mesmo. Além da nossa super professora Mayara Vaires, nós estamos aqui com um dos maiores nomes do direito de família, sucessão do Brasil. Professor, autor, advogado, referência no país, Conrado Paulino da Rosa. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer a gente poder estar fazendo essa conversa. Obrigada, Dani, obrigada, professor Conrado, por nos honrar com essa entrevista. Tenho certeza que hoje sairemos aqui ainda mais conhecedores sobre o direito de família e suas implicações no nosso dia a dia. Sim, direito de família é uma coisa que está na vida de todo mundo. Você pode até achar que não, mas faz parte da sua vida. Então vamos conversar sobre isso, saber mais, um pouquinho pelo menos, né, professor? Mas antes eu gostaria que vocês se apresentassem melhor. Vou começar pela Mayara, que eu sempre gosto de dar a vez para as damas primeiro. Mayara, por favor, se apresente, de onde você veio, há quanto tempo você está como professora da nossa FACIP. Então, a todos que nos ouvem, nos assistem nesse dia, meu nome é Mayara Vaires, sou professora da Unifacip há 6 anos, mais professora universitária há 12 anos, advogada há 13 anos, estou vice-presidente da subseção de Sinop nessa gestão 2025-27 e sou aí advogada no âmbito do direito da família e meu coração queima por essa temática, porque eu acho que todo mundo tem algo envolvendo família que nos trouxe para o direito de família. Ninguém que está no direito de família está por acaso, está por uma missão, por um propósito, por algo que nos chamou para isso. Conrado, fala um pouquinho de você antes da gente entrar no direito. Fala um pouquinho sobre o Conrado, de onde você veio. Eu sou advogado há 17 anos, tenho escritório em Porto Alegre, mas com as facilidades hoje do mundo digital, eu tenho processos em todos os estados do Brasil e todas as regiões. A minha advocacia ela é voltada exclusivamente para o direito de família e para o direito das sucessões. E, ao contrário do que as pessoas imaginam, o trabalho da advocacia não é só processo, né? Hoje eu tenho a honra de poder dar muita consultoria para outros colegas, inclusive aqui da região, de dar pareceres, atuar em segundo grau. E eu sou professor da graduação e do mestrado da Faculdade do Ministério Público lá no Rio Grande do Sul, também da Escola da Magistratura. Eu tenho 18 livros na área de família e sucessões. E tem um projeto também que se chama Direito em Prática, que a gente tem um canal de educação, de mentoria pós-graduação online e também de cursos presenciais, que também a gente faz em todas as regiões do país. Então viaja o país inteiro dando aula sobre direito de família. Dando aula e advogando, né? Minha rotina são 3 semanas de viagem por mês e um final de semana por mês em Porto Alegre. E hoje temos a honra de contar com você aqui em Sinop e vamos falar hoje agora sobre regime de bens no Brasil, escolhas, implicações e como a advocacia pode transformar as relações. Muito bem, eu gostaria primeiro de tudo que você contasse para nós o que o Código Civil prevê a respeito do regime de bens. O que a gente tem hoje? A gente tem uma regra geral e aí, ao contrário do que as pessoas imaginam, no momento que eu não escolho o regime de bens, eu já estou fazendo uma escolha, que é o regime de comunhão parcial de bens. E ele essa regra geral desde dezembro de 1977. Até então, a regra geral era o regime de comunhão universal. Então é por isso que aquelas pessoas um pouco mais velhas, é o habitual a gente ter um relacionamento norteado por comunhão universal. Enquanto depois de 77 a gente teve essa mudança na legislação, foi na mesma época que foi regulamentado o divórcio no Brasil, e hoje, quer no casamento, quer na união estável, ele é a regra geral. E como a gente não tem uma cultura de prevenção, é muito raro as pessoas me procurarem, ou a Mayara ou qualquer outro colega no escritório de advocacia, antes do início de um relacionamento afetivo, acabou sendo naturalizado esse regime. E até porque, se a gente for pensar, as pessoas quando iniciam um projeto matrimonial, elas não querem pensar no fim. Só que, infelizmente, né, o que eu tenho a dizer é que qualquer um de nós que esteja casado, que o relacionamento vai acabar. Porque ele vai acabar em vida ou em morte. Seja por vida ou por morte, uma hora acaba, né? E aí a gente precisa saber se os efeitos eles vão ser satisfatórios. E também tem um outro agravante, né, Dani, que eu sempre brinco que toda pessoa apaixonada, ela perde um pouco das suas faculdades mentais, né? Eu digo que pessoa apaixonada é relativamente incapaz e a pessoa apaixonada e bêbada é absolutamente incapaz. E daí tu imagina, por que eu vou procurar o escritório da Mayara, por que eu vou procurar o escritório de alguém se eu tô certo que esse é o amor da minha vida? A questão é, mesmo tu estando certa que ele ou ela é o amor da tua vida,
tu tem que parar para pensar quanto às consequências patrimoniais. E não quer dizer que eu ter um projeto de vida com alguém quer dizer que necessariamente eu preciso misturar o meu patrimônio com essa pessoa. E é isso que a gente precisa ter, essa maior conscientização dentro da sociedade. A gente vive um mundo cada dia mais imediatista, né? Hoje os jovens são imediatistas, logo já estão namorando, já estão de aliança, já estão morando junto, né? E realmente, em que momento que você vira e fala assim, tá na hora de pensar? É na hora que você chega no cartório para definir o casamento civil? Em que momento que fala assim, vamos pensar no regime? Na verdade, é desde o dia 1, né? Porque tudo que é combinado não nos é caro. E, infelizmente, por deixar acontecer e muitas vezes ter essa relação muito intensa, tem muitas pessoas que já estão num regime de comunhão parcial e não têm ideia. Pelo fato de que a união estável ela não depende de formalização. E aí isso costuma dar uma dor de cabeça ao final, pelo fato de que cada um deles vai ter divergência quanto ao marco inicial. E que cada um deles vai defender que o marco é um para atender aos seus interesses. Então, sem dúvida, a gente ter esta conversa desde o início é o melhor caminho. Só que, infelizmente, as pessoas em primeira relação costumam ter dificuldade de tratar o assunto. E aí, o que eu costumo dizer para quem eu oriento a se casar, por exemplo, em separação convencional, e dizer, olha, como é que eu vou pedir para ele, como é que eu vou pedir para ela, e muitas vezes tem pessoas, olha, eu não sei se eu vou conseguir abordar. Eu sempre digo que talvez essa pessoa não esteja pronta para a formação de uma família. Sim, se você não consegue nem conversar com ela sobre uma situação de como vai ser nossa comunhão de bens, então tá difícil. Porque a vida 2 ela é feita Diálogo, de conversas difíceis, né? E que as pessoas precisam ter essa coragem e que, infelizmente, as pessoas acabam adotando a posição de ficar numa zona de conforto e talvez por isso esse seja um dos grandes fatores de morosidade e litígio nas varas de família. E porque as pessoas tentam ali no divórcio compensar uma falta de planejamento. Lá atrás. Maiara, fala para nós aqui, só para a gente ser bem didático. Hoje você tem as pessoas que estão casadas oficialmente e as união. É isso? São essas duas? Na verdade é um pouco mais complexo, porque a gente precisa primeiro definir, né, a questão de quem de fato está em união estável ou não. E eu costumo dizer que nos últimos 10 anos nós temos uma ascensão da autonomia de vontade das partes, né? A nossa legislação ela vem, né, desde a lei de mediação, alteração do Código de Processo Civil, a gente vem dando esse empoderamento para as partes na tomada de decisão. Isso já deveria ter acontecido desde sempre, inclusive na escolha dos regimes. Então hoje a gente tem já, inclusive, a contratualização dos direitos das famílias, onde a gente tem isso desde o namoro. A gente pode regulamentar desde o namoro para dizer, olha, ainda não é união estável. Nós ainda estamos, ainda que eu durma um pouco na sua casa, ainda que, né, a gente tenha uma convivência aí, mas não é união estável. Né? Então, a gente pode regulamentar isso. Então, quando a gente olha, às vezes, para um casal e fala, estão em união estável? Não estão? Depende. A resposta do operador do direito, na sua maioria, depende. Não existe uma regra pura e simples. É óbvio que o Código Civil nos dá o norte. O norte é a união pública, né, contínua, duradoura e com o intuito de constituir família. Mas e aí? Será que o intuito está na cabeça dos dois naquele momento? Ou estava na cabeça de um só? Exatamente. Então tem o casamento. Para um era totalmente público, mas por quê? Porque estava no meu Instagram, mas meu Instagram é privado. Mas para o outro não era público. Era uma relação só nós dois. Então, dentro do direito da família, o melhor sempre é a gente regulamentar. O melhor sempre vai ser aquela conversa franca e sincera, como o professor Conrado disse, bem exposta entre o casal. Porque tem uma amiga nossa, Ibedermana, que ela fala, né, membro do BDFAN, amor é amor, dinheiro é dinheiro, amor é amor, regime é regime. Então, aquilo que é bem combinado não sai caro. Então, quando a gente olha para um casal, não dá para ter certeza. E aí, dentro desses casais, você tem comunhão parcial, universal e separação, é isso? São três? Nós temos no Brasil a comunhão universal, a comunhão universal, a comunhão parcial, a separação convencional, a separação obrigatória e a divisão dos aquestos, além da união estável, né, e formalizada ou informal. Ou seja, hoje em dia as pessoas sabem muito pouco sobre isso. A gente precisaria ter uma melhor, até mesmo desde o ensino fundamental e médio, cadeiras que pudessem trazer a promoção de conhecimentos básicos de direito, né? Porque, infelizmente,
O desconhecimento ele acaba gerando esse fator do acesso à justiça. A gente tem um crescimento em progressão geométrica da busca ao judiciário, porque a gente tem uma Constituição que te garante a entrada, mas não te garante a saída, porque afinal de contas um processo que ele deixa as pessoas esperando anos numa situação de família, se a gente for pensar em um processo, vai ter uma duração de pelo menos 4 anos. 4 anos na vida de uma criança de 8 a 50% da vida, ou seja, eu deixei de ter uma aplicação de justiça para essa criança. Eu tenho danos que são irreparáveis. E aí, se as pessoas realmente tivessem esse acesso à informação, nós teríamos um ambiente muito mais saudável, digamos assim. Por que é tão importante definir o regime de bens? Qual que é o risco que a gente tem? Hoje você casou, não definiu o seu regime, automaticamente alguém vai definir que você está com união parcial. É que a comunhão parcial de bens, Dani, infelizmente as pessoas acabam tendo uma síntese muito objetiva. Se tu perguntar para a maioria dos brasileiros que tem esse regime, vai dizer, é o mais justo porque tudo que a gente construir se comunica. Só que não é uma premissa verdadeira, mas tem alguns detalhes. Então, por exemplo, a legislação ela traz que benfeitorias em bens particulares vão se comunicar. E aí vamos pensar o seguinte, João e Maria têm cada um imóvel anterior. A Maria resolveu reformar o imóvel que é dela e talvez ela pagou sozinha aquele imóvel que é dela, acreditando, o imóvel é meu, e de fato o imóvel é dela. Só que cada real que ela colocar lá dentro, 50 centavos é do João. Nossa, que complicado. E a gente ainda tem uma outra realidade muito pior, numa situação de que o Código Civil, no inciso 5º do artigo 1660, ele prevê a comunicação dos frutos de bens particulares. Então vamos aqui para uma realidade muito presente na região de vocês. Imagina que a esposa recebeu uma fazenda por herança. Essa fazenda ela não se comunica, porque na comunhão parcial de bens, herança não se comunica. Mas vamos imaginar que essa fazenda está arrendada e que em cada safra ela recebe o equivalente a 200 mil reais. E passaram 10 safras e ela aplicou esse dinheiro. Tu tem aí 2 milhões de reais. Acabou o relacionamento dela. Ela tem que entregar 1 milhão de reais para o marido. E o que ele precisou fazer para ganhar? Sorrir. Por quê? Porque é o efeito desse regime de bens. E talvez ela não tinha essa ideia porque alguém disse para ela, olha, não te preocupa que herança é só tua. Sim, a herança é, mas os frutos se comunicam. Então, o grande risco de eu manter um relacionamento sem compreender o regime de bens é eu, muitas vezes, incidir em erro. Assim como é muito comum as pessoas chegarem no meu escritório, assim como tenho certeza que acontece com a Mayara, de dizer o seguinte, doutora, eu paguei sozinha aquele bem. Ele não tem direito, né? Tem direito. Porque depois que casou, na comunhão parcial de bens, tu tem uma presunção de comunicabilidade. Mesmo que tenha pagado sozinha, depois que casou, é dos dois. Uhum. E dívida? A gente é sócio para bem e sócio para mal também, né? Então, assim como eu posso arcar com o bônus, eu vou arcar com o ônus. Então, as dívidas, elas também são partilhadas. Mesmo que tenha sido, vamos supor, uma dívida de jogo, que eu nem fiquei sabendo e ele fez uma dívida de jogo. Mas assim como a dívida de jogo se comunica, o bônus do jogo também se comunica. Porque isso a gente chama de fato eventual. Então, agora está muito em alta a questão das bets. Cada real que o outro receber, 50 centavos é do parceiro ou da parceira. Até mesmo participação em reality show. A gente já tem casos de pessoas que ganharam e tiveram que dividir o prêmio, porque é um fato eventual. Ou seja, a gente... mas foi a minha sorte. Sim, tu teve a sorte de ter um parceiro do teu lado também naquele momento. Então veja que são... Isso também vale, por exemplo, a pessoa que é um atleta de alta performance, ganhou uma premiação pela conquista de um primeiro lugar em alguma coisa. Metade, metade. Sim, porque isso decorre do trabalho. Assim como aquele empresário, cada rendimento que ele tiver, ou aquela advogada, a causa que ela recebeu no decorrer do relacionamento, também vai ter que entregar a ameação. Ou seja, por isso, tudo que vier por força do trabalho ou de frutos de bens particulares vai ser objeto de partilha nesse regime de bens.
E os filhos, como ficam no meio disso? Qual o reflexo disso para a criança, cada regime? Os regimes de bens, eles acabam não tendo, na dissolução em vida, repercussão para os filhos. Os filhos, apenas num eventual divórcio ou dissolução de união estável, eles têm direito a continuar usufruindo do mesmo padrão de vida. Porque a pensão alimentícia, como a gente tinha aquela música antiga do Titãs, A Gente Não Quer Só Comida, a pensão alimentícia ela é bem assim, porque não é só a subsistência. A pensão alimentícia ela também envolve educação e a manutenção do padrão de vida. O que é a manutenção do padrão de vida? É a garantia do sushi. Ou seja, se durante o relacionamento tinha sushi, após o final do relacionamento também tem que ter. E aí os filhos eles têm o direito à manutenção do padrão de vida, e é por isso que muitas vezes a gente tem pensões alimentícias que são maiores do que muitos cargos públicos de concurso. Por quê? Porque era uma família que usufruía de um alto padrão e os filhos têm o direito de manutenção do mesmo padrão. Falando sobre a proteção patrimonial, como isso se reflete no regime de comunhão parcial de bens? O que se recomendaria, né, porque hoje, além desses regimes que a Mayara trouxe, a gente trabalha com a possibilidade de regimes de bens atípicos ou mistos. Por quê? Eu não preciso, em regra, estar atrelado aos modelos que o legislador apresenta no regime de bens. Você pode criar o seu regime. Eu posso customizar os efeitos do regime de bens. Então, trazendo o exemplo que a gente já abordou aqui, poderia um casal ter os efeitos da comunhão parcial, mas excluir os frutos de bens particulares. Então, eu consigo trabalhar em pacto antinupcial ou em escritura ou contrato de convivência com modulação dos regimes. Então, eu já tive situações no meu escritório onde eu percebi que aquele casal, eles tinham uma desproporção de renda, porque ela era concursada a nível superior e ele concursado a nível médio. E nenhum deles pretendia fazer um outro concurso. Então, para o resto da vida, ela ganharia mais do que ele. Então, para este casal, eu fiz uma regra que a comunicação patrimonial não era 50-50, era 60-40. 60% para ela, 40% para ele. Então, dentro dessa estrutura de autonomia privada que a Mayara trouxe, eu consigo modular os efeitos do regime de bens. E aí, por isso, a importância dessa consulta prévia a um advogado ou uma advogada, para que eu consiga trabalhar com essa customização. Quando que é recomendável fazer esse pacto antinupcial? Em que momento isso e em que situações? A verdade é que hoje, considerando essa incerteza do que vem a ser união estável, porque a grande dúvida dentro dos relacionamentos contemporâneos, porque antigamente tu tinha muito bem demarcado, que era namoro, noivado, casamento. Hoje não. As pessoas se conhecem e já começam a morar juntas. A união estável ela não depende nem de coabitação. Eu posso ter o reconhecimento enquanto família, mesmo eles morando em residências separados, distintas. Então, a Mayara trouxe agora há pouco a importância do contrato ou escritura pública de namoro, onde ali a gente já pode estabelecer previamente qual vai ser o regime de bens se aquele relacionamento passa a ter a intenção de constituir família. Ou seja, hoje não é uma preocupação apenas quando da habilitação do casamento ou quando vai passar a morar junto. Hoje o mais seguro é eu já no início da relação ter essa conversa, documentar, porque a gente sabe como os relacionamentos começam, a gente nunca sabe como termina. E aí vem a importância desses documentos. Falando em como esse relacionamento termina, não tem como falar de término sem a gente lembrar aqui a situação da violência patrimonial. Hoje existe uma luta aí de tentar finalizar, diminuir a violência contra a mulher, e uma das violências é a violência patrimonial. Essa violência patrimonial, ela pode ser minimizada na hora de que você tem um regime bem acordado? Pode ou pode ser potencializada também, porque a pergunta do milhão é qual é o melhor regime? E tem essa resposta? Não tem. Cada um é um. Porque cada família vai ter o seu projeto. Certo. Eu posso ter uma família
com o mesmo número de filhos, eu indicar um outro regime. Assim como a gente não pode partir do pressuposto que o regime de separação convencional de bens, que a gente também chama de regime de separação total ou absoluta, ele é o melhor regime. Por quê? Se esse casal tem projeto parental, e se eu tenho algum filho com uma neurodivergência, eu vou exigir dessa mulher uma maior dedicação aos filhos. E aí vamos imaginar que os dois são autônomos. Com os filhos, e principalmente se eu tenho um filho no espectro autista, essa mulher que podia ser uma fisioterapeuta, que antes trabalhava 12 horas por dia, agora ela trabalha 4. E aí vai imaginar, quando trabalha. Quando trabalha 4. Claro, estou falando aqui do trabalho remunerado, porque a gente precisa considerar o trabalho do cuidado. Exato. E aí, imaginem que essa situação perdura por 10 anos. Em 10 anos, o marido continuou trabalhando de forma remunerada e acumulando capital. Ela não conseguiu fazer reservas, porque ela fez o trabalho do cuidado. Então veja o quanto o regime de separação convencional acabou sendo injusto nesta estrutura familiar. Então é por isso que o fato de eu escolher um regime de bens não quer dizer que eu não precise revisá-lo. É tal qual como acontece com a saúde. Eu posso hoje fazer um check-up e tá tudo bem. E daqui a 5 meses eu fazer uma nova rodada e os exames me mostrarem uma outra situação. Então, a importância também é de uma manutenção. E não Ou seja, você pode escolher um regime, mas você pode mudar no meio do caminho? Você pode mudar. A gente ainda tem, dentro do casamento, uma estrutura um pouco mais burocrática, porque o Código Civil e o CPC, eles exigem uma ação judicial. Na união estável, não. Mas hoje nós estamos em andamento com um projeto de lei, que é o 4 de 2025, que uma das estruturas que se pretende modificar na reforma do Código Civil, quando ela acontecer, é que a alteração do regime de bens no casamento também vai passar a acontecer de forma extrajudicial. Mas isso é projeto ainda? É projeto. Nem foi votado ainda? Não. Entendi. Mas hoje, assim, independente desse projeto, você citou a situação da criança, né? Que quando a gente casa, a gente nunca sabe o que vai ter, né? Se a gente vai adotar, se vai ter filhos, como vão vir esses filhos. Eu costumo dizer que filho é caixinha de surpresa. A gente não sabe se vem perfeitinho, se precisa de óculos ou de tarja preta. E aí? Você teve um filho que tem hoje uma dificuldade, você precisa de uma dedicação, você pode virar e falar assim, eu quero mudar o meu regime de comunhão? Sim, mas isso depende do consenso entre o casal. E aí pode tem que ser uma coisa... Daí pode ser que esse casal vai fazer opção pela alteração do regime de bens ou pelo divórcio. Aí, eis a questão. E aí o juiz entra no meio? Daí nas situações de divórcio, o juiz vai ter que decidir a situação. Então, mesmo tendo um regime, se for necessário, você vai para o judicial. Se for necessário, sim. Mas porque para alteração do regime de bens no casamento eu tenho essa necessidade ainda, né? Então, mesmo tendo um acordo, mesmo sendo exigido o acordo entre o casal, exige a intervenção judicial. Num pacto antinupcial, qual cláusula que o senhor acha assim que não pode faltar, tem que ter? O pacto ele não precisa tratar só de questões patrimoniais. Hoje a gente chama as cláusulas existenciais também, que são muito importantes, e questões até que para trazer qualidade para o relacionamento. Então, por exemplo, o Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta hoje, que é a antiga Facebook, ele tem com a esposa que por semana eles precisam ter 100 minutos de qualidade entre o casal. Mas, gente, como que eu não fiz um pacto desse antes? E se a gente for pensar dentro da rotina de trabalho, quem é que consegue ter 100 minutos de qualidade com seu parceiro ou com a sua parceira, né? Sim. Então, assim como hoje eu tenho me preocupado em colocar nos pactos cláusulas de confidencialidade quanto aos assuntos profissionais e pessoais que cada um deles tomar conhecimento durante a união. Porque é normal, seja um médico, um engenheiro, que chegue em casa e desabafe. Sim. E tu imagina se isso venha a público depois do final da relação.
Então eu tenho... Não é só sobre bens, então. A gente está falando sobre comportamento humano. Sim. O tal do bom senso, que agora precisa ser normatizado. Mas é que o bom senso, em condições normais de temperatura e pressão, ele existe. Agora, depois ele morre, no desfazimento da união, não. Então a gente hoje também precisa trazer uma cláusula até mesmo de privacidade nas redes sociais. Porque imagina para uma professora que o marido resolve virar uma influencer. Tá a Maiara acordando, tá o marido dela fazendo uma live, né? Então, essas são situações que a gente também se preocupa, até com questões de segurança, assim como a gente tem a possibilidade de fazer negócios jurídicos processuais no pacto antinupcial. Então, por exemplo, eu fiz um pacto semana passada para um casal de São Paulo, que eu estipulei que antes do ajuizamento da ação de caráter litigioso no judiciário, eles vão ter que participar de 3 encontros de mediação privada. Então, veja, qualquer um deles, antes de entrar com a ação, vai ter que tentar o acordo. Vamos tentar conversar. Então, a gente tem essas ferramentas à disposição. Muito bem. E essa união estável? Quando a gente fala sobre união estável, existe a união estável formalizada e a informalizada, né? Aquela que não está normatizada ali. Qual o risco de você ter uma união sem formalizar ela? Os riscos o que pode acontecer? O risco é tu ter o reconhecimento por um prazo maior do que ela efetivamente existiu. Então imagine que... aquela hora 1 que você falou, Uhum. a definição da hora 1. Porque é difícil, mas acontece as pessoas começarem e já passarem a morar juntas. Mas existe aquele momento da cinzento, que tá cada um na sua casa. Que você ainda, que nem você sabe direito o que é. Isso, que daí eu costumo brincar que a união estável ela não começa, como nós gaúchos costumamos dizer, de mala e cuia. A união estável ela começa muitas vezes com sacola de supermercado, né? A pessoa vai lá, eu vou lá, deixo um tênis para correr, deixo uma escova de dente. E quando ela percebeu, eu tomei conta do guarda-roupa dela. É quase uma união estável por uso capião, né? Então, assim... como existe essa fase onde eles ainda estão nas 2 casas, quando eu não formalizo a relação, pode ser que eu tenha um reconhecimento durante um período que ainda não era união estável. E eu posso fazer o pacto antinupcial mesmo sem ter uma união estável? Eu preciso... Uma coisa está atrelada à outra? É que hoje, qual seria o mundo ideal? As pessoas fazerem um contrato ou escritura de namoro, depois... Acabou com todo o romantismo. Mas quem está falando em romantismo? Na verdade é que são estações diferentes, né? E claro, pode parecer um pouco cruel, mas é que a gente precisa ter... e aí vem o papel técnico da advocacia. Enquanto as pessoas estão imbuídas dessa emoção, a gente precisa chamar para a realidade, porque, claro, ninguém começa algo pensando no fim. Sim. Mas a gente precisa pensar nas consequências desse fim, que vai acontecer em vida ou em morte. Então, a gente precisa chamar as pessoas para a realidade e que tudo seria muito melhor se buscassem os escritórios de advocacia de forma antecedente. E aí depois não adianta xingar o advogado, o magistrado, o promotor, quando a responsabilidade é daquela pessoa que não teve instrumentos de prevenção. E isso é tão sério, porque nós estamos falando de estruturas familiares onde você tem seres humanos iniciando, né? Crianças. E esses pactos, esses regimes, eles vão interferir diretamente na vida dessas crianças. E na verdade pode interferir na questão até mesmo de conflitos que vão se estabelecer, né? Porque as crianças sentem, né? Muitas vezes os adultos se acham dotados de superpoderes, a criança sente até pelo silêncio, né? Porque tu falou agora há pouco, o silêncio ele também é uma violência. Sim. A gente tem um triste cenário no Brasil, onde muitas vezes o que se materializa é o olho roxo. Mas não, a violência ela se dá pelo silêncio, a violência se dá por eu destruir a autoestima, a independência, aquela segurança profissional que a pessoa tinha, porque o abusador,
ele costuma ser muito sedutor. E o que é mais cruel para uma mulher vítima de violência é ela conseguir enxergar que aquele príncipe encantado pode ser um monstro. E fica numa mistura de sentimentos, porque nesse momento ele pode já ser o responsável pelas finanças, essa pessoa já se afastou do mercado de trabalho, muitas vezes já se afastou da família, dos amigos, e aí ela vai ter que começar a vida do zero. E aí a criação de um ambiente de dependência pode ser um sinal de violência. O que muitas vezes é manifestado como proteção pode ser uma abusividade. E existe uma linha muito tênue entre isso. E aí é muito difícil para uma mulher que está nesse cenário ela conseguir se enxergar num ambiente de violência. E a violência patrimonial, ela é muito cruel. Muitas vezes ela demora mesmo para identificar, né? Ela não se vê como sendo vítima, né? E quando ela identifica, muitas vezes é espaço terapêutico. E aí esse marido vai culpar a terapeuta. Isso é coisa que a tua terapeuta está colocando na tua cabeça. Não, na verdade, em terapia ela conseguiu identificar que ela estava nesse tipo de relacionamento. Mayara, vamos definir mais ou menos aqui o que é cada regime? O que eles fazem? Mas não pode ser muito longo isso, tá? É uma aula bem curtinha. Vai durar só 5 dias. Não tem como, né? É porque, assim, existem muitas particularidades dentro de cada regime e existem muitas exceções também dentro de cada regime. Mas vamos combinar o seguinte. Falo 2, o professor Conrado fala 2 e a gente define. Beleza. Então, vamos lá. No regime de comunhão universal de bens, tudo é de todo mundo. Tudo que temos antes, né, o durante o patrimônio é meio a meio para cada um. Pressupõe uma comunhão total de todos os esforços do casal. Na comunhão parcial de bens. Desculpa te interromper. Nesse regime, qual que é o pontinho ali que você vira e fala assim, isso aqui é negativo nesse regime? Então, é que existem depende, muitas... Depende. Por quê? Porque existem fases da vida. Aquilo que o professor Conrado falou, eu acho que define tudo. Talvez ali no começo, onde 2 são jovens, os 2 começaram do zero, como eu e meu esposo começamos sem nada, pagando aluguel e com uma bis parcelada, né? Então, naquele momento, talvez se tivéssemos na época optado pelo regime de comunhão universal, não faria diferença. Estavam os 2 com a mesma força, mesmo vigor, mesmo potencial, os 2 ainda estudando, fazendo graduação e tudo mais. Talvez em algum momento da vida, talvez ou na escolha dos filhos, ou por assunção de um cargo, né, eletivo, ou por critério de viagens, ou por uma doença que pode ter acometido alguém da família que teve que ter essa retirada, né, de força produtiva, né, eu falo assim, colocar o pé no freio, né, quantas vezes na nossa vida a gente dá pequenas pausas para reajustar o que realmente importa, né, e aí às vezes o patrimônio acaba ficando em segundo plano, né, capitalizar patrimônio, e talvez nesse momento, para alguma do casal pode ter essa discrepância com relação a ganhos financeiros. E aí, talvez, o regime de comunhão universal, no momento do divórcio, torna-se injusto. Entendi. Ah, mas ele ficou tanto tempo acidentado, tanto tempo sem voltar, ficou desempregado tantos anos, entende? Uhum. Que são situações que talvez em um determinado... Sem esse fator que aconteceu, entendi, pode ser legal, com fatores que acontecem no meio, seja filho, seja um acidente, seja alguma situação, pode não funcionar. Então, na comunhão universal nós temos basicamente essa regra. Na comunhão parcial de bens, então aquilo que eles constituíram antes, patrimônio e seus nomes pessoais, pertencem isoladamente. Aquilo que construíram após, né, vai ser partilhado, né, meia ação de cada um. Aí nós temos a separação legal e a separação convencional. A convencional é aquela que o casal escolhe o regime de bens. Nós não queremos, né, a comunhão dos nossos bens. E pressupõe a assinatura de um pacto antinupcial, que ele pode ser geral, a regra geral da separação convencional, aquela que nós definimos, olha, não vamos separar, o que está no meu nome é meu, o que está no seu nome é seu. Ponto final é acabado. Ou eu posso ter uma separação convencional com um pacto misto, com cláusulas especializadas, que aí uma consultoria patrimonial vai indicar, olha, vamos adotar como regra geral a separação convencional, mas vamos colocar esse assunto de forma exceptuado, né, de forma discriminado e diferenciado. A separação legal é aquela que a lei impõe. É aquela que em determinadas situações o casal ele pode até se casar, mas tem que ser por esse regime. Então, acima de 70 anos ou aqueles que ainda não regularizaram a partilha de bens do divórcio anterior. Então, eu posso hoje divorciar e deixar para discutir a questão patrimonial depois.
né? O juiz pode dar em liminar o divórcio, né? E a questão patrimonial ser discutida depois. Para essa situação, veja que o legislador tomou um cuidado, tanto para aqueles acima de 70 anos, né? Para que tenha esse cuidado com essa pessoa, para que a gente não tenha uma abusividade, para que ela esteja ciente, né? E uma proteção patrimonial para aquela pessoa idosa, mas também para aquele que ainda está com uma confusão patrimonial, ainda não terminou de disciplinar o que é meu, o que não é, o que vai ser meu, o que não vai ser meu. Então, até para proteger tudo isso, eu posso começar um novo marco, mas aí tem que ser a separação obrigatória. E temos a divisão final dos aquestos, né, professor, que é um regime de bens, eu diria, não sei se é adequada essa palavra, mas é desuso, né, em desuso praticamente, não sei se o senhor tem visto isso. Eu vi uma única vez em 12 anos de advocacia. Que é o quê? Esse pacto que eu fiz semana passada envolvia a participação final nos aquestos. Ele tem duas características. Durante o relacionamento, ele funciona tal qual o regime de separação convencional, porque cada um deles pode, inclusive, vender bens imóveis sem assinatura do outro. E no final da relação, que pode ser por divórcio, dissolução da união estável ou morte, eu vou ter os mesmos efeitos da comunhão parcial. Então, eu apuro tudo que cada um deles comprou e divido por 2. Então, é um regime misturado. Exatamente, ele mistura duas características. Professor, que cláusulas são indispensáveis para dar segurança a cada modelo de regime? Eu vejo que a gente pode ter, a partir da vontade do casal, dos planos do casal, questões que vão ser mais convenientes. Então, a Mayara trouxe essa questão da mudança profissional. Seria melhor que a gente pudesse ter cláusulas até prevendo indenização em caso de final do relacionamento, porque imagina um autônomo que sai do estado do Paraná e vem aqui para o estado do Mato Grosso e acaba a relação. Assim como hoje, a gente tem estabelecido até mesmo cláusulas que envolvam a custódia dos animais de estimação no divórcio. Porque virou filho. Hoje nós temos mais famílias com pets do que com crianças no Brasil. Então hoje, quando a gente tem um atendimento de um divórcio, antes a gente perguntava só se tem filhos ou não. Hoje a gente pergunta se tem pet ou não. Porque a gente precisa definir não só a custódia, mas a gente precisa definir também a manutenção desse pet. Ou seja, o plano de saúde, a situação, sim, tem plano de saúde para pet, a questão de outras despesas. Tudo isso a gente já pode definir em pacto antinupcial. E eu ouso dizer que em caso de pet, às vezes a gente gasta mais do que com filho. Eu, quando me divorciei, minha principal preocupação era a questão da Luna, como é que ia ser a questão da custódia, né? Porque é uma realidade. Hoje, os animais de estimação acabaram virando os primogênitos da nossa geração. Então, acaba sendo um teste de realidade até para parentalidade, né? Então, essa é uma situação que também a gente tem inserido nos pactos. Certo. E isso com relação a qualquer regime? A qualquer regime. E quando a gente fala sobre morte, como que os regimes refletem nas mortes, no caso de morte? Na separação, às vezes, é mais, a gente compreende melhor, mas no caso da morte, como que funciona o regime parcial, universal, separação total? Como que é? A gente tem, por escolha do legislador, quando alguém morre num relacionamento deixando filhos ou netos, a participação do viúvo depende do regime de bens. Se a pessoa ela não deixou descendentes, e aí o viúvo vai concorrer com os pais ou com os avós, em qualquer regime vai ter herança. Tá? Assim como se a pessoa não tem descendentes ou não tem ascendentes, o viúvo fica com tudo em qualquer regime e afasta da herança os irmãos. Os irmãos ou sobrinhos ou tios só vão receber, na falta de descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. Então, a repercussão do regime de bens é mesmo quando alguém morre deixando filhos ou deixando netos. E cada regime vai ter uma consequência diferente. Acho que para atingir um público mais amplo de quem está nos assistindo, a gente pode só fazer análise da comunhão parcial. Porque beleza. Na comunhão parcial, as pessoas sabem os efeitos da dissolução em vida. Né? As pessoas sabem, não, a gente acabou,
Eu tenho metade do que a gente construiu, o que já era dela já é dela, o que é dela, o que é meu, né? Porque a comunhão parcial, a gente pode, em síntese, dizer o que é meu, o que é dela é dela, o que é meu o que é nosso é nosso. É isso. Agora, na morte, isso muda. O legislador, ele escolheu que, na morte, o viúvo vai receber herança com os filhos em relação aos bens particulares do falecido. Então vamos para um número para ficar mais palpável. Beleza. E para mostrar o quanto a comunhão parcial pode ser cruel. Okay. Imagina, Dani, que tu tem uma amiga que tem um patrimônio de 10 milhões, tá? Que para vocês aqui no Mato Grosso isso é troco, né? Então, assim, eu no Rio Grande do Sul estou acostumado com outro patamar. Mas aqui, imagina que uma amiga tua tem 10 milhões, ela já é divorciada, ela tem um filho. Okay. E essa tua amiga começa um namoro. Daí tu diz assim pra ela, olha, amiga, foi um gaúcho lá falar, dizendo que é importante desde agora, qualquer coisa procura a professora Maiara, procura ele, porque tu tinha que fazer alguma coisa em relação ao teu namorado. Não, qual é o risco que eu tenho? Daí tu vai dizer, o risco é comunhão parcial. E talvez ela tenha já se divorciado por comunhão parcial, ela não achou. E ela fala, não, tudo tá bem. Tudo bem, tá tudo bem. Imagina que dá um ano dessa união estável, ela morre. Causa mortes, amor, morreu de amor. Tava tão feliz que ela morreu de amor. E ele vai ter direito a metade do que ela comprou ou guardou, que talvez nesse um ano foi muito pouco, porque casal apaixonado gasta bem. Eles foram pra Chapada, eles passavam um feriado no Rio, né? Então, assim, né? Casal novo. Então, ele vai ter direito a metade do que ela guardou, que é muito pouco. Mas veja que o requinte de crueldade ele vai ter direito a metade daquilo que ela já tinha antes. Então, aqueles 10 Mas milhões... mesmo sendo comunhão parcial, o que ela tinha antes, ele vai ter direito no caso a metade. da morte, ele tem metade? Ele vai o filho, então, ficou prejudicado. Exatamente. Então, veja o quanto a comunhão parcial de bens pode ser cruel na morte. Então, ele é um regime bonitinho, mas ordinário, né? Porque ele pode trazer aí uma consequência que as pessoas não imaginam. Nossa, impactante. Impactante. E a gente tem que lembrar aqui que hoje no Brasil a grande maioria das pessoas é casada pelo regime parcial de bens. E não só isso, né, Dani? Porque quem está casado tem consciência do seu regime. Agora tu imagina aquelas pessoas que estão na união estável. É minha namorada, é meu namorado. E quando na verdade eles já estão numa união estável. E eles já estão ali tabelados na união, na comunhão parcial de bens. Exatamente. Então eles já estão nessa regra. Exatamente. Por isso que é importante ir atrás da regra, né? Formalizar tudo, né, doutor? Muito bem, aprendi muito, gente. Eu espero que vocês também tenham aprendido muito sobre regime de bens e como é importante. No Brasil, a gente tem pouco hábito de falar sobre isso, né? Ou as pessoas já começaram a perceber que isso é importante ser tratado? Não, a gente ainda não tem a cultura da prevenção. Até porque, infelizmente, isso é uma questão social. As pessoas não costumam ver o advogado como um parceiro. As pessoas enxergam a advocacia ainda como inimiga. E a verdade é que, se as pessoas buscassem os escritórios para fazer contratos de compra e venda de imóvel, se as pessoas buscassem os escritórios para constituir empresa, se as pessoas buscassem os escritórios antes de casar, prevenção, se as pessoas fizessem testamento, porque hoje a gente tem uma febre da holding patrimonial. Todo mundo quer ter uma holding para chamar de sua. E a holding, muitas vezes, vai trazer frustrações. Porque as pessoas, muitas vezes, estão comprando expectativas que não vão ser atendidas. E o senhor falou testamento, eu vou ter que fazer uma pergunta. Você, pelo testamento, consegue eliminar direitos de filhos, por exemplo? Não, né? A gente tem uma reserva patrimonial que é de 50%. Que obrigatoriamente... legítima, que eu posso diminuir a participação de um filho, mas não excluir. Ok, entendi. Beleza, professor, é um prazer ter você aqui em Sinop e principalmente aqui no nosso podcast. Fiquei muito feliz com esse bate-papo. Maiara, nossa amiga, nossa vice-presidente da OAB Sinop, é um prazer ter você aqui. Foi muito gostoso esse bate-papo, aprendemos muito e eu gostaria de deixar o microfone aberto para vocês, para que vocês possam se despedir dos nossos telespectadores. Pode começar. Eu quero agradecer, então, muito obrigado, Mayara, pela oportunidade.
deixar à disposição de quem está nos assistindo. Meu Instagram é Conrado Paulino da Rosa, lá tem bastante conteúdo disponível e que não é só para quem é profissional de carreira jurídica, né? Porque afinal de contas, como a Mayara disse no início, as questões atinentes à família e sucessões, elas são a temática do dia a dia, né? E que é importante que a gente possa, pelo menos, ter algum conhecimento, né? E momentos como esse são momentos de popularização desse conhecimento, que é tão importante que as pessoas possam ter essa sensibilização. Então, muito obrigado pela oportunidade. São 18 livros? 18 livros. E onde que o pessoal pode encontrar esses livros? Ali no meu Instagram tem um link na minha bio, que daí já dá direto para a editora, então o pessoal consegue acessar por ali. Muito bacana. Muito obrigada, viu, Conrado, pela sua presença, sua participação. Mayara? Quero agradecer a oportunidade, agradecer ao Grupo Unifacip por nos ceder esse espaço para transmitir conhecimento de qualidade à população de Sinop, aos acadêmicos, a todos os munícipes, que eu sei que a abrangência desse podcast é incrível. Então, nas pessoas do professor Davidson, do professor Norton, do curso de Direito, o Rubner, que é o responsável, né, por aqui, a Dani. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua sempre pronta disposição. Agradecer também a nossa OAB Sinop por ter, através da doutora Marli e da doutora Melissa, que são hoje, né, as principais expoentes ali, a Melissa, presidente da Comissão de Direito de Família, a Marli, que está conosco ali dentro do IBDFAM, e providenciou a vinda do professor Conrado Paulino, que realmente engrandece a nossa advocacia familiarista, engrandece a subseção, a cidade de Sinop, e dizer que a OAB Sinop está de portas abertas para que todos aqueles que queiram estejam conosco em todos os eventos que são divulgados nas nossas plataformas digitais. Então sigam lá, @OABSinop, que você vai ficar por dentro de todos os eventos das 33 comissões temáticas que nós temos na nossa subseção. Muito obrigada, Mayara. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, aproveitado esse momento dessas pessoas tão capacitadas, que estão trazendo para a gente tanta informação bacana e precisando, já viram que a OAB está ali à disposição, é só procurar, que a gente está também com uma leva de profissionais fantásticos aqui nas comissões, trabalhando muito pela advocacia e pela sociedade, assim como a Unifacip. A OAB também são duas instituições que estão a serviço da sociedade e que bom que a gente pode contar com elas. Muito obrigada a vocês dois e a gente se vê no próximo Facipcast.